Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Portfólio Global. Aqui nós conversamos sobre macroeconomia, o que está acontecendo na geopolítica, tudo que acaba influenciando não só os seus investimentos no Brasil, como também os investimentos no exterior. Hoje nós vamos fazer uma parte 2. Foi um convidado muito especial no nosso primeiro programa aqui dessa temporada, quando eu voltei para a BMC News. E nós, naquela época, estava quase, acho que, falando um pouco sobre taxa de juros dos Estados Unidos, e hoje eu estou chamando ele para fazermos uma atualização de mercado. Muita coisa mudou, acho que de uns 2-3 meses atrás que nós conversamos. Seja muito bem-vindo, Beto Saadia, ele que é economista e CIO da Nomos Investimentos. Tudo bem? Obrigado, Bruna. Tudo bom? Obrigado por me receber. É um prazer estar aqui novamente, num cenário bem diferente do que aquele que a gente conversou da primeira vez. Ainda estávamos naquela discussão do soft landing, lembra? Entre o soft landing e o hard landing, né? E o hard landing, é verdade. Tava entre uma coisa e outra. Agora é o soft ou no, né? Mais pro no. Mais pro no, exatamente. Uma tese que ninguém imaginava de reflação. Exatamente. Beto, e daí, para começar o programa de hoje, eu queria trazer, então, estávamos falando sobre isso, eu vou trazer um outro lado. Já que estamos falando sobre o no lending, não imaginávamos, está ressurgindo uma coisa muito interessante que eu acho que nós não víamos há muito tempo. Toda essa insegurança, né, em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, não sei se é isso, você vai conversar com a gente, mas eu vi algumas notícias interessantes. Tem um atacadão americano, por exemplo, que ele está faturando 200 milhões de dólares em venda de barras de ouro. Consegue dar uma contextualizada para a gente o que está acontecendo? Porque está na mídia, assim, será que eu devo comprar também barra de ouro? Que legal essa história, né? E parece que a Costco está faturando um monte. A gente, assim, como economista e do mercado financeiro, entende pouco os desejos de consumo, né? Como a gente trabalha isso e trabalha esse desejo, parece que a Costco acertou, vendendo barrinhas de ouro, se eu não me engano, aquelas de 25 gramas de quilate máximo, que preserva o dinheiro das pessoas. Para o brasileiro é, assim, impossível entender esse movimento, mas olhando um pouco da história, e quando a gente vai para os Estados Unidos e conversa com um americano comum, só da inflação ter subido, ela chegou a 10, né, numa janela anual, em algum momento ali nos últimos último ano e meio, mas ela continua muito alta, então, assim, tanto para o americano também como para o japonês, ver preço subindo nessa velocidade assusta, né? Então, talvez alguma explicação esteja nisso, que não depende também de guerra que está acontecendo, que também é um outro impulsionador, mas eu acho que a inflação é uma delas. Falando, você tocou num assunto interessante. Inflação, que eles não conheciam, mas será que esse fator, você falou, não tanto a geopolítica, vamos dizer, pelos conflitos que estão acontecendo. Quando nós conversamos, nós tínhamos basicamente um conflito, Rússia e Ucrânia, né? Hoje, que já estava num cenário ali, hoje ainda num cenário incerto, hoje nós temos outros tipos de conflito. Isso traz um determinado medo, também pode justificar essa movimentação? Pode, Bruna. E ela conta uma história muito peculiar, tá? Na verdade, porque o ativo que está sendo elegido como proteção nessa nova guerra é o ouro, tá? Você já teve outros ativos sendo eleitos ali como o favorito para se proteger, como, por exemplo, o Bitcoin, as criptos em geral, o dólar, por exemplo, as puts, por exemplo, mas ao que parece, nessa guerra agora, o ouro foi o principal, tá? E existe um motivo para isso. E o motivo é exatamente um dos que você citou, que é a guerra da Ucrânia, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque quando isso começou, na verdade, 500 bilhões de dólares da Rússia foram confiscados pelos países ocidentais. E aí, ou seja, a Rússia se viu numa situação muito fragilizada, né? Não só a Rússia, como os outros países também. A partir desse momento, sempre quando tem uma tensão geopolítica, e independente de ter ou não, na verdade, os países orientais já começaram uma corrida por ouro físico, né?
pela busca do ouro físico nos seus próprios bancos centrais, comprando, né? E usando isso como lastro de moeda também, uma coisa bem anos 50, assim, 1950, antes da gente, quando a gente ainda estava dentro do Padrão ouro ainda. Exato. E, por exemplo, a China tem 3 trilhões de dólares de reserva internacional. Uma forma da China, por exemplo, que não é exatamente um aliado ocidental, ela é um aliado em alguns aspectos, uma forma dela se proteger é entubando o ouro físico nos seus cofres públicos e usando isso como lastro da moeda. E também a China tem, obviamente, hoje a China é uma das maiores detentoras de treasury americano, né, em dólar. Então, uma forma da China também ganhar soberania monetária, ou seja, dela colocar o yuan como uma moeda forte no mundo, é obviamente sair dessa correlação com o dólar, tá? E uma das corridas ao ouro físico, por que eu falo físico? Porque se você olha os ETFs americanos e os fundos de investimento americano que representam o ouro, o fluxo está negativo, sabe? Então, assim, não há uma especulação financeira no ouro, né? O que acontece é as pessoas comprando ouro físico, pessoas, e no caso, o Banco Central, comprando ouro físico. Não é só a China, a gente não tem dados, né? Os bancos centrais não abrem esses dados, mas não é só a China, ao que parece é a Índia, os países africanos Japão, também, né? E o Japão também. É engraçado você comentando sobre isso, eu li que é um processo de desdolarização, né? Até porque, será porque o ouro é melhor do que os países do BRICS fazerem uma moeda que ainda não é forte contra o dólar, né? Fica difícil concorrer. E acho que um dos pontos que eles querem fazer isso é porque nesse cenário que nós estamos, está muito incerto a questão da taxa de juros, aquele no lending que nós comentamos, ou soft lending. Isso também pode estar fazendo essa corrida, ou fez essa corrida, esse processo de desdolarização, né? Não se manter muito ali para a hegemonia do dólar, junto com uma incerteza, inclusive econômica, preocupados com a dívida dos Estados Unidos e também o rumo da taxa de juros americana? Sim, Bruna, e olha o que está acontecendo com o mundo, é uma coisa que nunca aconteceu, pelo menos enquanto a gente está no mercado. Os Estados Unidos está perdendo aqueles AAA, aquela classificação AAA. Está perdendo? Não, já perdeu, tá? Perdeu nos últimos 2 anos, porque são diferentes casas de análises que vão classificando. Hoje, nenhuma casa de análise dessas 3 principais que a gente acompanha classificam já os Estados Unidos como AAA, eles não são AAA. Algumas casas, inclusive, dão 2 escalas abaixo do grau máximo de investimento. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque a dívida americana ela já ultrapassou mais do que o PIB anual dela, ela já ultrapassou 100% do PIB. Então, os Estados Unidos não é mais aquele país de flight to quality total, né? Ou seja, quando você vê as tensões geopolíticas no mundo aumentando ou crises de quaisquer tipos, em geral você tem um fluxo migratório do dinheiro para países mais seguros, saindo de países emergentes. Mesmo quando essa crise nasce no próprio Estados Unidos, entendeu? Ainda assim, você vê dinheiro do resto do mundo indo para os Estados Unidos, porque quando uma crise nasce nos Estados Unidos, a probabilidade dela impactar mais um país emergente, mais do que a si próprio, né, é grande. Então, mesmo quando uma crise nasce nos Estados Unidos, é possível que saia dinheiro do Brasil em direção aos Estados Unidos. Isso aconteceu numa escala muito pequena agora, tá? Por quê? Por causa disso que eu falei. Os Estados Unidos ele tem uma dívida muito alta. Hoje ele é um país um pouco mais arriscado do que antes, tá? E um outro fato interessante é esse fluxo migratório para os Estados Unidos. Por que existe, assim, a taxa de juros do mundo todo já está começando a cair, menos a do próprio Estados Unidos. Então, no mesmo dia que os Estados Unidos divulgou um CPI americano, se eu não me engano, há 2 semanas, nesse mesmo dia a Christine Lagarde fez o pronunciamento ali do Banco Central Europeu como rotina, e mencionou, já indicando ali já poderia até ter caído, tá? Mas ela postergou uma reunião para frente
a queda da taxa de juros do Banco Central Europeu, e também os países latinos já estão caindo, o Chile já está caindo, o Brasil já está caindo. Isso faz com que a rentabilidade da renda fixa no mundo todo fique menos atrativa e tenha que ir para algum lugar. Aí, de novo, em tempos passados, isso tudo ia para os Estados Unidos. Agora não. Agora está indo um pouquinho para o ouro, um pouquinho para cripto, e parece que o ouro, como eu falei, está sendo o queridinho assim do resto do mundo. Né? Tá sendo mesmo. E eu queria puxar essa movimentação que estamos falando. As pessoas vão atrás da segurança, deixando um pouquinho o ouro de lado, mas trazendo o fluxo estrangeiro que geralmente vai para os Estados Unidos. Nós temos visto, inclusive aqui no Brasil. O Brasil, principalmente, sofre demais com isso. Nós temos muito investidores estrangeiros dentro da Bolsa de Valores brasileira, né, que investe massivamente aqui. E historicamente, até o ano passado, parecia que estava tudo bom, tá tudo bem, e esse ano teve aí uma virada de chave, tirando o dinheiro do Brasil, então, não sei se mantendo nos Estados Unidos. Queria entender um pouquinho de você, o que está acontecendo com esse fluxo, para onde está indo esse dinheiro que ele está saindo dos países emergentes, talvez no geral, né? Onde ele está posicionando, mesmo com os Estados Unidos, nessa incerteza, vamos dizer. Legal. Uma boa parte do que está acontecendo nos Estados Unidos é um excesso de aquecimento da economia, né? A economia está muito aquecida, desemprego baixo, drogas de GLP, que são essas drogas de emagrecimento, produtividade do trabalhador, as techs em geral, de novo, surpreendem. Então, principalmente com a questão da inteligência artificial. E o que acontece? E assim, a economia está muito dinâmica, crescendo com inflação, tá? Então, naturalmente isso acaba atraindo, e aí tem a taxa de juros, né? Ou seja, o que os Estados Unidos entrega para o mundo? Apesar da dívida um pouco mais alta, como eu mencionei anteriormente, o que os Estados Unidos está entregando hoje para o mundo? Uma taxa de juros muito alta, ou seja, uma rentabilidade boa, e uma economia pujante e dinâmica e tecnológica. Então, isso atrai dinheiro, tá? E boa parte do dinheiro brasileiro foi para isso. E muita gente acabou especulando que boa parte do dinheiro do Brasil, ou seja, o fluxo de capital estrangeiro no Brasil está negativo, e está muito negativo, ou seja, está saindo muito dinheiro da B3, principalmente, de fluxo estrangeiro, e não tem a ver nem com guerra e nem com problema fiscal brasileiro, não tem a ver também com intervenção, essa tentativa de intervenção da política brasileira nessas principais empresas aí, como Petrobras, Vale, Eletrobras, não tem a ver. Ela começou em janeiro, na verdade, muito por conta disso que eu falei. A taxa de juros nos Estados Unidos ela está muito alta, e isso acabou, e a taxa de juros no resto do mundo está caindo bastante, no Brasil também. Isso naturalmente acabou atraindo, já desde janeiro, um fluxo de capital estrangeiro, um fluxo deficitário de capital estrangeiro, e acabou se acelerando, obviamente, nos meses subsequentes, aí sim, com tentativas ali infelizes de intervenção nas estatais ou semi-estatais, Petrobras e Vale, e aí, obviamente, deu uma bela acelerada com a questão fiscal, que a gente vai falar mais para frente, e, obviamente, com a guerra, que acabou, sempre deixa tudo mais, a aversão a risco aumenta bastante. Agora, um ponto muito importante, o fluxo de institucionais brasileiros e de pessoa física na B3, ele está bem positivo. Tá? Eu ia te perguntar exatamente isso. Teve uma animação, né? Porque se a bolsa cai e você tem uma volatilidade ali para baixo, né? O brasileiro está se acostumando cada vez mais. Ele está incentivado a fazer? Ele entende toda essa movimentação, esse fluxo de capital? Eu acho, Bruna, que os números dizem isso de alguma forma. O brasileiro, o fluxo está positivo na B3 de brasileiro, mas não é o brasileiro mais animado com o Brasil, não investindo mais. Não tem muito disso, infelizmente. Apesar de que teve muito disso ano passado, no segundo semestre. O que está acontecendo é que, com essa resolução do Conselho Monetário Nacional de LC e LCA, restringiu muito esse tipo de emissão, né? Que são as chamadas que a gente fala de emissões bancárias, que também incluem os CDBs, tá? Mas a LCI e LCE, ela foi o queridinho dos últimos 2 anos,
o estoque do dinheiro no Brasil todo parece que foi migrando para lá, e Uhum. esse tipo de título acabou acumulando por volta de 700 bilhões de reais do dinheiro do Nossa. brasileiro. Obviamente influenciou o fato da bolsa estar mal, o fato dos fundos de renda fixa, multimercado e ações também estarem mal. Não E paga imposto. não, exato, e todos esses têm impostos e tal, e acabou atraindo um fluxo natural para esse tipo de título que a gente chama de bancários isentos. O que a Uhum. resolução fez? Cortou aquele, obrigou um vencimento ali por volta de um ano, para cima de um ano, ou seja, é obrigado a emitir acima de um ano. A LCA pode ser um pouco mais curta que isso, mas Uhum. antigamente, se há um ano atrás se emitia ali LCIs e LCAs de 3, 4 meses, e isso era muito atrativo. Essa atratividade acabou, e como eu falei, são 700 bilhões de reais. Uma boa parte disso está migrando de volta para B3, mas não é migrando de volta assim para buscar comprar ações. Não, não é isso. É alguma tentativa ali de reproduzir a renda fixa dentro da B3. Como é que faz isso? Fundos imobiliários, os fundos em geral CETIPados, os fundos os FIPs incentivados, listados na B3, e também, obviamente, uma boa parte disso retorna para os fundos de investimento. Um outro ponto também que fez fluxo é os fundos exclusivos, a taxação dos fundos exclusivos. A gente está falando Uhum. aqui de algo por volta de 200 e poucos bilhões de reais, e uma vez que isso Uhum. sai dessa estrutura de fundos, isso busca, obviamente, esses tipos de títulos isentos de uma forma geral, entendeu? Entendi. E você comentou que a gente sobre o fiscal, né? Então, assim, desse lado tudo bem, nós temos esse fluxo, mas você comentou assim, não foi tanto também por essa questão fiscal. Eu brinco que o Brasil, por mais que o mundo esteja em crise, a gente sempre faz uma crise para chamar de nossa, né? Deixa eu trazer um problema que seja só meu. Acho que queremos o protagonismo, pelo menos de algum problema. Essa questão fiscal não está sendo colocada em pauta, ela não está afetando de alguma forma esse fluxo de investimento, enfim, a economia aqui no Brasil, ou como está afetando, né? Bruna, quem é brasileiro sabe que o fiscal, a gente teve poucos momentos assim de alívio no fiscal, né? A gente só não está numa situação pior porque o mundo se endividou tanto que no relativo a gente acabou se salvando, tá? Mas fora Uhum. isso, a gente aumentou muito a nossa dívida em relação ao PIB. É bem verdade que o cenário melhorou em relação ao que a gente previa ali na saída da pandemia. Eu lembro que a previsão era do Brasil ultrapassar 100% do PIB, ou seja, a previsão era que a gente ultrapassasse o nosso PIB anual em dívida, e isso não Uhum. aconteceu, obviamente, porque o crescimento posterior foi muito acima do esperado e continua sendo esse ano, e a gente acabou arrecadando mais. Mas o fiscal, ele sempre dá uns sustos, e o próximo susto que ele deu, o último susto que ele deu, foi este mês, de abril agora, em que se discutiu uma coisa que já era prevista, que era a PLDO, né? Que era a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, que a gente já tinha uma indicação de uma meta de superávit primário de 0,5% do PIB. E a gente sabe que esse 0,5% ia ser rediscutido, ou seja, o mercado já estava esperando isso. Inclusive, o mercado está esperando algo para 2024 também, que ainda não foi Uhum. discutido até. Então, em algum momento ali nos próximos 2 meses, vai ser rediscutido deste ano também. Só que vamos para 2025. Aí o governo fez uma proposta para mudar a meta de meio de superávit para zero de superávit. O que Uhum. não seria um problema se a gente conseguisse atingir o zero. O problema é que mesmo zero já vai ser muito difícil atingir. O Brasil precisa arrecadar Uhum. é, mais 80 bilhões do que já arrecadou anualmente, né? A gente já fez uma, uma força-tarefa grande de arrecadações adicionais, algumas recorrentes, outras pontuais, mas o que a gente está falando aqui para atingir o zero é uma arrecadação, além do que a gente já fez, de mais 80 bi, tá? Então, Entendi. isso já era meio sabido, o mercado já estava dizendo que isso ia ser rediscutido, então por que o mercado azedou? Tá? E aí juntou guerra, juntou tudo, né? O mercado azedou porque, junto com isso, o governo
ele fez uma sinalização de que ele teria um déficit aí de 30% do PIB, mas que, ou seja, o governo fez uma projeção, mostrou nesse mesmo dia uma projeção de que o ano de 2025 teria um déficit de 30% do PIB. E esse déficit também ou seja, uma forma de mostrar para o Congresso de que a gente precisa fazer alguma coisa para arrecadar 80 bilhões, tá? Além disso, teve também uma proposta de novo aumento do salário mínimo, teve também uma tentativa ali de tirar os precatórios dessa conta, né? O que é um absurdo, porque o precatório faz parte assim, é uma conta do governo, então foi uma tentativa ali de driblar a questão dos precatórios, que a gente está falando aí por volta também de 25 bilhões de reais. E aí o governo começou, e teve também mais coisa, teve uma aprovação ali por parte do Congresso de antecipar 15 bilhões de créditos suplementares também, um dinheiro que, na verdade, a gente teria que esperar mais 2 meses para aprovar. Tudo bem, não é um gasto adicional, mas é uma antecipação de gasto adicional que financeiramente também é custo, né? Então, o mercado ficou com receio ali de que, pouco a pouco, o arcabouço fiscal está sendo atacado de alguma forma. E aí o mercado resolveu penalizar. Foi isso que aconteceu. E como eu falei, vai ter de novo uma rediscussão agora do déficit deste ano. Agora sim, vamos lá. A gente está prevendo a gente que eu digo a mediana das opiniões do mercado financeiro prevê para este ano um déficit de 0,8 do PIB, tá? E para 2025 também um déficit de 0,5% do PIB. Isso está no Boletim Focus também. Então, sim, o mercado já prevê déficit para até 2028, por exemplo, onde a gente realmente equilibraria essas contas públicas, aí sim de uma forma mais sustentável. Então, o mercado caiu na real, o governo caiu na real, o Congresso também caiu na real de que a situação é muito pior do que a gente estava desenhando algumas semanas atrás. Bom, acabou o otimismo, né? Beto, vamos segurar um pouquinho, temos mais coisas para conversar, inclusive dentro desse cenário, e depois voltar um pouquinho para o exterior. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Bem-vindo de volta ao Portfólio Global, que hoje estamos recebendo Beto Saadia, ele que é economista e CIO da Nomos Investimentos. Beto, conversamos bastante sobre fluxo de capital, todos os problemas que estão acontecendo, inclusive as pessoas comprando ouro físico. E agora, queria trazer um pouco desse cenário para o Brasil, porque os investimentos no exterior estão crescendo bastante, né? Aquela crise do Brasil para chamar de sua. Diante de tudo que nós comentamos, falamos sobre geopolítica, o fluxo de capital estrangeiro, então assim, todo mundo saindo da bolsa, ao mesmo tempo que tivemos essas questões de taxação de fundos, enfim. Se a gente pudesse falar, acho que é uma bagunça só, todas as rodas girando ao mesmo tempo. E a taxa de juros do Brasil? Muito tem se falado, vamos ver se segura, se não segura. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos ainda dita muito das regras, né? Não só aqui do Brasil, mas também como o mundo inteiro. O que você pode trazer de perspectiva para isso? Obrigado, Bruno. E ontem mesmo já aconteceu um caso muito curioso, porque o Brasil e muitos economistas estão agora no congresso num convênio, um congresso ali do FMI em Nova York. A XP, por um acaso, fez ali uma reunião, a princípio, somente para convidados. Quem falaria, quem seria o palestrante é o RCN, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E num dado momento, um outro diretor do Banco Central praticamente obrigou a XP a abrir a reunião, no sentido de não poder fazer reunião somente com pessoas selecionadas. A reunião precisaria ser aberta e transmitida publicamente. Eu estou contando aqui uma mensagem dos bastidores, tá? Então, Essa é a fofoca do mercado. Então, por que isso aconteceu? Porque o mercado começou a especular que ali naquele momento seria divulgada alguma coisa relevante, tá?
E, como prática, o Banco Central adota certas medidas de comunicação para que para que a comunicação seja simétrica com todo o mercado, para que ela não fique num ambiente ali onde poucas pessoas consigam é, ter alguma informação privilegiada ou proprietária, dependendo do caso. Então, e realmente Uhum. aconteceu um fato muito importante: o RCN praticamente tirou o forward guidance que tinha no último comunicado. O que é o forward guidance? É a sinalização de ações futuras do Banco Central sempre após uma decisão que o Banco Central toma de taxa de juros, ele dá uma sinalização do que ele pretende fazer nas próximas reuniões, tá? Essa Uhum. sinalização ela é muito comum em todos os bancos centrais do mundo. Ela, de alguma forma, é feita para reduzir a volatilidade da expectativa do mercado, ou seja, você já está dizendo ali para o mercado qual é a sua pretensão para a próxima reunião, para que não fique ali um clima de, é, de expectativa, um clima de incerteza e acabe aumentando a Uhum. volatilidade do mercado. Ou seja, ele mudou esse forward guidance, tá? Como é que ele mudou? Ele disse que as quedas de meio ponto percentual nas próximas reuniões já não seriam tão prováveis e agora o mercado Uhum. começou a especular uma queda aí de 25 pontos, ou seja, uma queda menor, ou seja, diferente do que eles haviam escrito no último comunicado e também na própria ata. Então, foi importante a reunião de ontem. Uhum. Esse forward guidance provavelmente vai ser até retirado no momento futuro do Banco Central, mas isso já é um outro tema. E por que eu estou Uhum. falando isso? O que está acontecendo com o Brasil, né? A gente realmente viveu um período aí de desinflação relevante, tá? Desaceleração de preços muito forte. Teve algum susto ali dos alimentos no fim do ano passado, mas Uhum. isso já voltou por conta do El Niño, que um El Niño ali que não aconteceu, mas a inflação de É. serviços está muito forte, né? Ou seja, o mesmo problema dos Estados Unidos, a única diferença é que a gente não tem nem migração, nem inteligência Uhum. artificial e nem as É. fábricas e as empresas das drogas de emagrecimento. Então, a gente só tem a parte um pouco mais pré-histórica aqui da economia. Uhum. E agora, e linkando com o exterior, então, né, dentro dessa expectativa, o Brasil, então ele está, vamos dizer, sinalizando ou comentou, por mais que não vai ter mais o guidance, se não tiver mais, se os Estados Unidos eventualmente começar a aumentar, porque existe agora uma possibilidade dos Estados Unidos talvez até aumentar a taxa de juros dele. Isso impacta, pode mudar o que o nosso Banco Central está pensando em fazer, inclusive esse pequeno corte, ou não? Ele pode continuar a fazer pequeno corte, porque vai mudar o fluxo de capital, né? Principalmente se os Estados Unidos aumentar a taxa dele, que hoje em dia não sei como vai ficar. Exato, Bruno. E o diferencial de juros é um dos principais itens que o Banco Central olha também, tá? Que é o diferencial dos Uhum, juros brasileiro em uhum, relação aos juros americanos. E foi o que aconteceu. A gente estava caminhando para um mergulho no ciclo de juros brasileiro. A gente já estava falando em 8,5 no ano que vem e tudo mais. A gente estava muito fazendo uma festa aqui, enquanto os Estados Unidos está ainda abrindo a boca, né, da curva de juros, ou seja, os uhum, juros dos Estados Unidos apontando para cima e os juros brasileiros apontando para baixo. Isso é completamente insustentável, não dá para acontecer isso. O Brasil não é o mesmo país que os Estados Unidos, então esse diferencial não pode ficar muito grande. E foi exatamente o que uhum, aconteceu. O que acontece quando o diferencial fica grande? O dólar sobe. Puro e simples, foi isso que aconteceu. Na verdade, nas últimas 2 semanas, no último mês. uhum, E, e aí, por isso, essa sinalização do Roberto Campos Neto na reunião de ontem. E aí o uhum, mercado, obviamente, já está. O mercado brasileiro estava prevendo que a nossa taxa Selic já chegaria em 9,5, em alguns casos até 8,5, uhum, como alguns falaram. Isso não vai mais acontecer. Na verdade, as projeções já uhum, mudaram. Mas por que a gente estava esperando que ia chegar a 8,5? Porque a gente também estava esperando que os Estados Unidos ia cair. Lembra que no início do uhum, ano a gente virou o ano falando em 6 quedas de juros? É um absurdo isso. exato. E aí virou 3, agora estão falando em 2, agora estão falando em nenhuma. Então o mercado americano, a mídia como um todo, precisa começar a se acostumar de que existe uma probabilidade cada vez maior de que não tenha queda de taxa de juros nos Estados Unidos.
E é isso que o Uhum. Brasil, esse choque de realidade que o Brasil teve. Então, por conta dessa mudança de perspectiva, o Brasil agora já projeta uma taxa de juros no fim deste ano acima de 10%, o que é quase igual à taxa que a gente está agora. Ou seja, o que a gente está dizendo é, talvez só tenha mais uma queda de juros da taxa Selic este ano, e essa queda Uhum. sequer vai ser de meio ponto percentual. Ou seja, vai ser de 25 pontos. Se for de 25 ou meio, não importa. Assim, de verdade, Uhum. para o dia a dia das pessoas, não faz muita diferença. O que mudou de verdade é que a gente estava caminhando para um cenário muito um paraíso da taxa de juros e agora a gente vai ter que conviver com essa taxa de juros acima de 2 dígitos ainda durante praticamente todo o ano de 2024. É bem sofrido, tá, Bruno? Assim, não tem como isso não impactar nos ativos de bolsa, no crédito da pessoa física e da pessoa jurídica, e também a única coisa que isso ajuda é na nossa inflação e no câmbio, segurar o câmbio. Mas É. para todo o resto, você traz uma sinalização muito ruim para os ativos brasileiros, sabe? Então, temos Até que, impede, né, o crescimento econômico do nosso país, né? além do crescimento, exatamente. Tá. Falando nesse tudo que nós falamos, agora eu vou direcionar por um outro lado que são as oportunidades. Então, falamos até que eu acho que bastante tragédia parece, né? Não é uma tragédia, o mercado financeiro nós estamos acostumados com isso. Mas onde vamos investir? Vamos começar pelo Brasil, onde investir em 2024 dentro de tudo isso que nós colocamos aqui, as cartas na mesa, desenhamos praticamente para todo mundo tudo que pode estar afetando efetivamente não só o Brasil, como também Estados Unidos, como o mundo como um todo. Aqui no Brasil, quais são as oportunidades de investimento que se cria, né? Porque em toda crise ou em todo problema a gente também tem que ver a oportunidade. Obrigado, Bruno. Essa é a parte da resposta que a gente mais gosta, porque é quando a gente realmente digere tudo e coloca na prática, né? Mas tem oportunidade sim, tá? E grande parte Uhum, dos eventos que estão acontecendo em abril são eventos muito pontuais, tá? Ou pelo menos há uhum, uma previsão que eles sejam muito pontuais. A guerra, por exemplo, é um evento que, pelo que a gente está lendo e pelo que a gente está acompanhando, a probabilidade de escalar tem sido menor, né? Conforme vai passando os uhum, dias, sem que nada aconteça, o mercado vai para ontem, o ouro já caiu bastante, o petróleo não bastante, uhum, mas caiu. O petróleo sim já caiu bastante, porque foi anunciado aí a gente está com muito estoque de petróleo em todas as petrolíferas globais, então o estoque está muito alto, ou seja, há ali uhum, uma certa limitação por conta do o fluxo de petróleo, o transporte de petróleo global, ele não está sendo afetado de nenhuma forma, muito pelo contrário, existe muito estoque hoje, o que segura bem os preços. Óbvio, os preços subiriam por questões especulativas, mas na ausência desses, que seriam, por exemplo, uma escalada da guerra, o petróleo pode buscar ali preços bem menores do que ele está agora, ajudando, uhum. obviamente, a gasolina na bomba aqui. Mas, gente, vamos falar de investimento, que foi o que você me perguntou. Eu vou surfando aqui pelo cenário macro e a gente acaba. Não, mas é bom, porque o petróleo não deixa de ser, por exemplo, o setor de energia, depois a gente fala no exterior, mas setor de energia, por exemplo, se ganha dinheiro. Exato, mas vamos lá. É, Brasil, vamos começar com o Brasil. Assim, o que a gente está vendo? E eu contei um pouquinho no início dessa entrevista, como os fluxos migratórios desse dinheiro que está saindo de LCI, LCA, fundo exclusivo. Cara, para Uhum, onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está indo para fundos de previdência. Eu, particularmente, sou um tá. fã de fundos de previdência, mas fundo de previdência não é um tipo de investimento, uma classe de ativo, ele é um veículo para você acessar outros investimentos. Então, antes de falar de Uhum, investimento, eu queria falar primeiro da estrutura, né, do uhum, veículo. Eu sou um fã de fundo de previdência pelas questões fiscais que ele oferece, tá? É, impostos menores, não tem come-cotas, uma uhum, alíquota de 10% num período mais longo, que é bem diferente das alíquotas que você tem em fundos tradicionais. Você consegue portabilizar de fundo para fundo, ou seja, está insatisfeito com o fundo, muda para outro, não gostou do gestor, muda para outro. E esse pula-pula de fundos no universo da Previdência não tem problema, porque você não precisa resgatar de nada. Você pode ficar pulando de uhum, fundo em fundo sem resgatar. Fora as questões sucessórias também, que são muito vantajosas, como, por exemplo, a ausência de TCMD em alguns casos,
O fato de isso não integrar o inventário também acaba fazendo a sucessão ser algo muito rápido e ser um instrumento muito utilizado, um instrumento muito mal vendido nos últimos, no início dos anos 2000, nos bancos, um instrumento que acabou ficando muito queimado, mas que por conta de diversas resoluções e novas regulações da SUSEP, acabou sendo um dos melhores produtos para se investir. Beleza. Mas vamos falar de ativo, né? Classe de ativo. Sem dúvida, os ativos indexados à inflação são os meus preferidos, assim. Tanto a de emissão pública, tá? Que é a famosa IPCA+, ou como quiser chamar, NTNB, que já ultrapassa ali IPCA+6. Então, assim, buscar um título desse na carteira é imbatível. Eu estava falando aqui para um sócio nosso, assim, é um título, talvez o mundo inteiro tenha inveja do brasileiro por conta da NTNB, sabe? Então, não ter isso, para mim, não precisa ter necessariamente a emissão pública, você pode buscar também as emissões privadas. E mais ainda, você pode buscar as emissões privadas isentas de IR, tanto no pagamento de rendimentos quanto no ganho de capital. Então, vamos citar aqui, por exemplo, um tipo de investimento que eu gosto muito, que são os FIPs listados, os FIPs de infraestrutura, que são listados em bolsa. Eu sou um fã desse tipo de estrutura, que é uma forma de você se expor a um fundo de renda fixa, que tem ali dentro debêntures incentivadas, que são listadas na bolsa. Por que é importante estar listado na bolsa? Porque você comprar e vender com uma liquidez de 2 dias somente. Então, diferentemente dos fundos tradicionais de debêntures incentivadas, que são muito comuns, e a gente também gosta, tá? Mas esses fundos têm ali resgates que giram em torno de 30 dias, e esses fundos de debêntures incentivadas, os fundos FIPs incentivados listados, eles têm liquidez de 2 dias. Aqui na Nomus a gente está trabalhando algumas ofertas, 2 ofertas aqui esse mês, então quem também quiser mais informação, entre em contato com a gente. E quero falar também de ações, não tem como não falar de ações, mas eu queria falar uma classe específica de ações, que é essa parcela de ações small caps, tá? A gente gosta muito dessas ações de baixa capitalização, porque durante esse monte de resgate de fundos de investimento, de ações e também multimercados, houve um fluxo negativo muito grande para esse tipo de títulos, para esse tipo de ações, tá? E aí, quando eu falo de debêntures incentivadas e quando eu falo de ações, na verdade, o que está por trás dessas duas coisas? Estão empresas. E quando a gente abre o balanço dessas empresas, a gente vê que essas empresas estão saudáveis. A gente vê que essas empresas estão com lucros e receitas recorrentes, estão com uma saúde ao longo do tempo cada vez melhor pós-pandemia. Mas os preços não recuperaram. Então, são excelentes oportunidades de você buscar na parte de ações, as ações small caps agora, e também na parte de renda fixa, essas debêntures incentivadas, principalmente as listadas, que são as que a gente mais gosta. Quem não quiser muito risco de crédito privado, obviamente busca ali a boa e velha NTNB. Agora, eu acho que é isso. De alguma forma, o que a gente tem preferido é isso. E eu acho que você pode até comentar bastante melhor do que eu sobre as oportunidades, aí sim, as oportunidades internacionais. Eu sei que a gente fala muito sobre o ouro também, né, Bruna? A gente fala muito sobre ouro, mas hoje eu queria trazer, olha, você trouxe algumas dicas, inclusive no nosso outro podcast, né? Não no podcast, no programa aqui que nós fizemos, mas eu queria também escutar um pouco das oportunidades que você enxerga. Lá atrás nós falamos sobre Japão, acho que você trouxe um ponto muito interessante, porque nos Estados Unidos existem outros setores, né? Você tem uma amplitude muito grande. O que você acha qual setor deve se beneficiar, vendo que nos Estados Unidos tem eleição esse ano, então dá uma movimentada. Por mais que os pontos geopolíticos acabam não afetando, mas acaba afetando o petróleo. Nós tivemos, por exemplo, o El Niño, não tivemos aqui, mas nós tivemos o El Niño ali na África, que acabou afetando muito o preço do cacau. Então, externamente ali nos Estados Unidos, acaba movimentando algumas coisas. Quais são os setores que você acha que está interessante, às vezes até subprecificado, e internacionalmente é interessante, ou até alguma nação?
né? Algum país que seja interessante ou que você esteja vendo dentro desse cenário aí, às vezes até cabuloso, como nós estamos pensando, que seja interessante dar uma olhadinha, pelo menos, né? Tá bom. Aquela verificada. Vou abrir algumas coisas aqui que a gente não costuma abrir, mas a gente gosta da tese do ouro, sim. A gente acha que é uma tese ainda em fluxo contínuo, não tem a ver só com a guerra, tem a ver também com essa busca da hegemonia monetária por parte de diversos bancos centrais. Não é só China, a gente pegou muito no pé da China aqui, mas acho que tem também a América Latina com um desejo legítimo ali de ter a sua própria moeda, de ter o seu próprio sistema de transferência de moeda, né, internacional, principalmente tratando de uma região que tem uma balança comercial que representa muito um percentual relevante do PIB, tá? A gente tem os países africanos querendo uma hegemonia monetária, enfim, todo mundo quer se livrar do padrão dólar. Na verdade, todo mundo sempre quis, essa é bem verdade, só que o padrão dólar sempre foi muito confortável, muito gostoso e muito prático estar no padrão dólar, por conta de diversos motivos no passado que diminuíram de alguma forma marginalmente agora, tá? Então a tese do ouro pode ser acessada por ETFs em geral, né? Você tem ETFs no exterior, você tem ETFs também no Brasil, você tem aí, eu acho que o GLD também é um ETF importante, o IAU também, para quem tem conta aberta numa uma conta digital no exterior aberta. Não precisa ser no exterior, né? As corretoras brasileiras já oferecem essa possibilidade de você ter também. Aqui no Brasil, abrir uma conta digital é relativamente fácil. Mas para quem não tem essas contas digitais, também pode ser comprado, acho que você tem o Gold 11 aqui no Brasil. Você tem também empresa mineradora de ouro e cobre, como a Aura Mining também, que apesar de não ser uma empresa brasileira, eu acho que 2 ou 3 campos de mineração de bastante relevância estão no Brasil. E a Aura Mining é uma empresa, é uma forma de você se expor ao ouro de uma forma bem descontada, né? Porque além de você se expor a esses campos de mineração, você também se expõe à expertise da empresa em buscar novos campos de mineração e também de enriquecimento ali, sim, dessa terra, de mineração dessa terra, dessa matéria bruta, e dali extrair o ouro, entendeu? E tem a tese do Japão, a tese do Japão é uma tese que a gente já gosta há bastante tempo, tem dado certo, tem dado dinheiro. A tese do Japão Mas ainda tem espaço? tem muito espaço. Continua, ainda tem espaço? Tem muito espaço. E eu digo isso porque, assim, é uma tese quase que secular, entendeu? Na verdade, o Japão, ele já cumpre todos os checkzinhos, assim, de país investível, né? Ou seja, é um país que tem uma população bem formalmente educada, né? Tem um grau de especialização acadêmica muito alto em relação ao resto do mundo. É uma empresa, é um país de bastante produtividade tecnológica. Enfim, é um país também muito solvente, é um país com governança também em altíssimo nível global. Então ele já dá todos os cheques de seguro. Agora ele deu o último cheque, que é de país rentável, que ele não era, né? Então você tem fatores macro e micro, né? Os fatores macros vão por conta de uma inflação maior nos Estados Unidos, no Japão, o que para lá é muito bom. A inflação nos Estados Unidos antecipa consumo. A inflação no Japão, ela antecipa o consumo, né? O país viveu mais de 20 anos ali de deflação. O que acontece num país que está, a cada ano que passa, com preços menores? As pessoas param de consumir porque vai ficar mais barato nos meses seguintes ou no ano que vem. Então, o consumo ele todo se retrai, assim como o investimento, não é muito diferente. Quando você volta com a inflação no país, o consumo ele se antecipa, as pessoas falam, eu vou consumir agora, porque senão os preços vão subir no futuro. Isso também acontece com os salários que aumenta a renda, enfim, é um ciclo muito positivo para a economia, o que faz com que você tenha um novo ciclo de crescimento do PIB muito forte. Além disso, você tem fatores micro também, você tem toda uma reforma estrutural da própria bolsa, que chama lá de Topix, praticamente proibindo, olha que louco, proibindo mesmo a listagem, obviamente existe um prazo para isso, cada empresa tem a sua, proibindo empresas com preço, com patrimônio
muito alto. O que quer dizer isso? O preço em relação ao patrimônio muito alto, ou seja, empresas que têm muito patrimônio, mas que não fazem parte do core da empresa, ou seja, muitos terrenos, muitas fábricas físicas, muito dinheiro em tesouraria, patrimônio financeiro também, coisas que não fazem parte exatamente da atividade fim da empresa. Essas empresas que têm o price to book value, que chama, né, muito alto, muito baixo, quer dizer, o price to book value, que é a razão, quando elas estiverem muito baixo, elas vão ser simplesmente deslistadas. Então, o que as empresas têm que fazer? Ou se livrar desses patrimônios, ou comprar, ou pegar esse dinheiro da tesouraria e não deixar na tesouraria, comprar mais ações, fazer uma espécie de recompra de ações, ou simplesmente pegar toda essa dinheirama e distribuir como dividendos. Por que isso é importante? Porque, na verdade, quando o japonês vai comprar uma ação, ele não quer comprar ali um dinheiro parado, ele não quer comprar ali um terreno parado, ele quer realmente comprar aquilo que a empresa produz, que é a essência, a alma da empresa, é a natureza existencial da empresa. Então, então assim, isso faz com que a bolsa suba lá, tá? Então, grande parte do nosso call do Japão é via bolsa, não é via bonds, não é via moeda, não é nada disso, é via bolsa. É bolsa. E tem também cases que a gente gosta muito, que a gente conversa muito, né, Bruna? Como, por exemplo, no universo das techs, eu acredito muito na tese de videogames, por exemplo, tá? Na tese de games em geral, não é videogames, é tese de games, tá? Porque os games, eles são multifacetados, assim, em relação ao tipo de experiência que eles entregam, tá? Você tem os estúdios, você tem os gadgets, né, os consoles, você tem também os mobiles, você tem também a parte de blockchain também que funciona dentro desse universo. Então, uma das teses que a gente acredita é que eu vejo muita gente vendendo a tese de Netflix, né, que Netflix é uma super empresa, que ela vai tomar o tempo de tela do resto do resto dos programas, né, da televisão, dos outros streamings e tal. Não é que não seja verdade. Lá, né? Eu acho que vai ter games, já tá tendo games na Netflix, tá tendo games também no próprio YouTube, já tem games, eu jogo games no YouTube, e na verdade o que vai tomar tempo de tela são os games, tá? Aliás, falando Netflix, tem um balanço hoje à noite, e também, para colocar aqui no hall de indicações, também é uma ação que eu invisto, então eu sou relativamente muito fã de games, e hoje tem um balanço da Netflix, que tá ganhando o campeonato de streaming, né? Assim, esse campeonato de streaming, realmente a Netflix está cada vez mais mostrando que vai ganhar, sabe? Não é mais aquela... você tem Disney Plus, HBO, Star Plus, você tem... não é briga de streaming mais, né? Parece que a Netflix realmente tomou a dianteira, como obviamente a Amazon e a Disney Plus também, e as outras seguem na corrida, mas elas se distanciaram, é bem verdade. Obviamente, se você pegar, por exemplo, uma Disney, o streaming da Disney, aquilo sequer precisa ser lucrativo, tá? Porque você já tem também outras circunstâncias ali. Também tem a ESPN também, que deve entrar agora no próprio streaming da Disney junto. Enfim, tem muita coisa rolando. E na parte de games dá para se expor através de ETFs também. Você tem ETFs ali que sei lá, tem o Hero, lá fora tem o Hero, e aqui no Brasil acho que tem o Jogo 11 também, que são duas formas de você se expor a uma cadeia de empresas que, de forma direta ou indireta, acaba se beneficiando desse universo de games em geral. Agora, é bem verdade que se você olhar as próximas gerações e você vê o quanto os nossos filhos e tudo mais, você vê o tempo que eles estão gastando na tela não é com desenho, não é com vídeo, não é com nada disso. É com jogo, tá? É com game. Então, é isso. Para desespero dos pais, pelo amor de Deus. Beto, você agora, bom, você deu a dica final, né? A dica que todo mundo quer saber, enfim, direcionar. Eu achei muito legal, muito interessante. São também teses de investimento que nós conversamos bastante e que eu tenho certeza que ajudou bastante
todo o nosso público aqui que está assistindo. Mas a gente precisa terminar já. Falamos bastante, trouxemos acho que vários pontos interessantes e queria agradecer a sua participação, sempre está aqui à disposição aqui da BMC News, aqui no Portfólio Global. É sempre uma aula ter você aqui. Obrigado, Bruna. Obrigado por me receberem. E eu quero uma terceira edição. Vamos fazer. Não vamos esperar tanto tempo. Exato. E quando você estiver aqui em São Paulo, vamos fazer presencialmente. Ter a sua presença, ilustre presença aqui. Tá bom? É um prazer. Obrigado. Espero que eu possa ter contribuído. E a gente fica sempre à disposição. E estamos aí. Vamos torcer agora um pouco para o cenário melhorar, para que todas essas teses que a gente passou, pelo menos a gente consiga monetizar um pouquinho delas e ganhar dinheiro. É para isso que a gente está aqui. É isso que todos nós queremos. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está assistindo a gente aqui no canal da BMC News. Espero você no nosso próximo programa. Até logo!